preparada, né? Deixa as outras pessoas entrar um pouquinho, né, Bruninha? Se puder mandar aí o convite. Tá mandando coração, pra mãe, Beijo. Ok? Tô aqui, né, assim, na minha hora do almoço. E eu venho aqui pro carro, né, assim, e tava escutando um louvor que já faz tempo que eu ouvi, é de Mara Lima. E ela fala sobre, eu não sei o nome, o título da música, mas diz assim: qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem a unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. E enquanto eu estava ouvindo, né, esse louvor, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E vocês já ouviram, né, em meio à campanha, né, eu ensinando algumas pessoas parar de dizer, né, essa frase, né, assim: não sei, eu sei que não é importante para fulano, mas Deus fez, subestimando, né, o milagre, a resposta, a provisão de Deus para a sua vida, né, assim: querido, você pediu, então é importante para você. Não importa se outra pessoa não vê como importante, se vê que isso é uma coisa, nossa, vai agradecer por isso, né? Como a irmã vai agradecer porque sem ela pedir, sem ela ligar, chegou um gás na casa dela, né? Assim, nossa, vai agradecer por isso, pelo um gás. Aí me poupe, né? Assim, essas pessoas que fica subestimando. E quando eu estava aqui, né, assim, e eu tinha terminado, né, de almoçar, e eu estava ouvindo esse louvor de Mara Lima. E realmente, e o Senhor falou ao meu coração: qualquer coisa nas mãos de quem tem unção é uma arma poderosa. Não é uma arma de fogo, não é uma arma branca que a gente fala, né, assim, uma arma comum, mas essa arma é poderosa para destruir fortaleza. E eu queria que você abrisse aí, antes de a gente falar de algumas armas que muitas vezes o crente subestima, que Deus coloca na sua vida, coloca diante de você, e você está subestimando, né? Assim, não vê como uma arma poderosa em Deus de você vencer, de você ir à frente, de você estar no campo de batalha e o Senhor te conceder vitória. Abra aí 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 4, que o Senhor ministrou esse versículo no meu coração e ele começou a falar de armas não convencionais, arma que a gente olha assim, né, assim, e talvez você já está aí apressado e dizendo: já sei, a pastora vai falar sobre as armaduras, né, assim, de Deus a gente se revestir. Não, querida, não, tenha calma, né, tenha paz, fique tranquila aí. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segura aí esse texto, né? Assim, não fecha a tua Bíblia, não, né? Você aí, as minhas ovelhinhas e quem é do meu ministério, né? Eu pregando, tá aqui, né? Tá igual os crentes de Berea, que tá certíssimo, examinando as escrituras, mas também tá anotando aí no caderno, né? Os pontos, né? Da ministração, para não esquecer. Então, anote aí, não feche a sua Bíblia nesse texto. Porque observe que o texto vai dizer as armas. E logo quando a gente escuta, né, assim, você tem arma, a gente logo leva o nosso pensamento, ou logo nós
paramos para dizer qual tipo de arma. Tu tem arma aí, e se você fala para alguém, né, descrente ou até um crente, muitas vezes vai até esquecer, né, dizer assim, se você chegar agora e dizer assim, pastora Cris, me empresta aí a tua arma. Oxente, alguém escutar, o quê? Ela tem arma, é? Ela é portadora de arma? Porque a gente, muitas vezes, até como cristão, esquece de armas que Jesus nos concedeu. E armas que são muito mais poderosas do que essas armas feitas por homens para destruição, para a morte de pessoas. Ela diz, as armas com as quais lutamos, porque Deus quer que a gente lute com as armas que Ele dá, as armas espirituais, não as armas humanas, como tem aqui. Não são humanas, ou seja, Ele afirma. Não sei, pastora Cris colocou aí minha Bíblia. Não entendi. Vocês não estão ouvindo, não? Alguém me deu aí um retorno. Eu fui falando, pensei que todo mundo estava ouvindo. Eu pedi para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Ah, tá, ok, agora entendi, né? É porque eu estava falando assim, um exemplo, né? E aí é alguém que, claro, né, a gente vai entender, né, assim, que não só a Bíblia, existem armas fora, né, da palavra, assim, não é fora da palavra, mas eu estou dizendo assim, não é a Bíblia, na verdade, não é o livro, né, assim, como a pastora Cris aí respondeu, minha arma é a Bíblia, né, assim, ou seja, o livro, né, esse livro aqui, sagrado, né, assim, que foi inspirado por Deus, né, assim, mas essa arma que eu estou falando é armas espirituais, que elas são poderosas em Deus. Não adianta ter só a Bíblia, né? E eu não estou repreendendo ela não, vê que está certíssima. Estou dizendo assim que não adianta ter só a Bíblia, porque existe, a gente sabe, existe pessoas até do mundo, né? Pessoas que têm a Bíblia, abre lá no Salmo 91 e coloca lá. Isso aqui para espantar, né, as pessoas, para o Senhor estar me guardando, né? Tem pessoas que têm Bíblia, querido, tem pessoas que abrem, mas que adianta se você não sabe quais as armas que o Senhor dá, e a gente só aprende, e a gente só adquire, e a gente só tem essa arma, e a gente só utiliza essas armas quando nós meditamos na palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra. Observe que é o texto que a gente vai também ler. Abra aí a sua Bíblia. No livro de Josué, capítulo 10, o versículo 12 ao 14. Diz assim, no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, sol pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aljalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Não era a Bíblia, não era o livro, era a oração, era o clamor. A Bíblia diz que Josué clama a Deus. Exclama, né? Clama, né? Declara e diz, sol, porque se você ler o capítulo 1, o que foi que o Senhor falou para Josué? Josué, assim como fui com Moisés, assim serei com você.
não temas, né? Eu vou estar com você, eu vou estar te guiando, eu vou estar, né, com você. Eu vou estar lutando com você. Josué, a arma da unção. Ele entendeu, ele estava com espada na mão, ele não estava com a Bíblia, tá certo? Ele estava com na verdade, ele estava com a Bíblia no coração, né? A escritura guardada no seu coração. E diante desse evento, diante dessa guerra, Josué clama ao Senhor. E ele diz: sol, pare. Lua, se detenha. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração dele, o clamor de Daniel. O que é o de Josué. Aí a gente entende, né? Assim, abra aí a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 11. 15, a partir do versículo 16. Não, eu quero a partir do versículo 14. Quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro deles aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz dele montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Unção de Deus. E aí nesse louvor, como eu falei, né, assim, por isso que o Senhor diz, né, as armas com as quais nós lutamos, as armas com as quais lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E como a gente está numa campanha, a gente está, né? Hoje é o penúltimo dia, amores, né? Amanhã encerra a nossa campanha. Talvez você olhe e diga assim: Senhor, eu estou precisando de uma arma para vencer essa situação. Mas você está olhando, né, essa campanha ou essas ministrações. Jana, né, nessa manhã mandou para mim, pediu para eu compartilhar lá no grupo, né, assim, como essas ministrações têm sido, né, como fortalecimento, né, Deus falando com ela por meio dessas ministrações, Deus tratando com a vida dela. Sabe, querido, que a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são... quanto tem gente que quer armas humanas. Deixa aqui comigo, pastora, que eu vou resolver. Deixa aqui, pastora, que eu vou dar 2 gritos. Deixa aqui, pastora, que eu vou meter a mão, né? Armas humanas, tentando resolver humanamente. Mas quando nós temos a direção de Deus, quando nós entendemos que as armas que Deus nos concede são infinitamente melhores, incompreensível para os homens, porque Sansão, diante, né, dos filisteus que estavam atacando, Sansão encontra uma queixada, uma cabeça, né, de uma jumenta. E ele olha e ele pega aquela. Por quê? Porque é a unção de Deus. Porque antes você vai ver que diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando o Espírito do Senhor se apoderou dele, qualquer coisa que tivesse na frente era como arma, porque elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir exércitos,
para fazer, querido, as armas da oração, para fazer com que o sol pare, para fazer com que, porque a Bíblia diz, nem antes nem depois houve esse acontecimento, ou seja, não tente orar aí, né, assim, sol, agora para aí no meio, não tem dia, né, assim, ele disse, nem antes nem depois houve, né, esse acontecimento. Mas sabia que a gente pode também ver essa aplicação, momentos em que a gente está com o sol causticante aqui, ó, na gente, e a gente, por meio da oração, dizer, sol, pare, porque está queimando, né, a minha cabeça. Quanto você não já ouviu o crente dizer, eu tô, pastora, nesse sol causticante, né, assim, que castiga. Querido, as armas de Deus, elas são poderosas. O povo estava atravessando o deserto. A Bíblia diz que Deus manda uma coluna. Essa coluna fazia sombra para proteger do calor. Então, se tornava melhor do que um ar-condicionado, melhor do que uma cabana, melhor do que um guarda-chuva. Para que o sol causticante não aquecesse tanto, como é o nome? Aquecesse tanto, né? Porque o sol do deserto é muito forte. Como quando chega a noite, esse lugar de sol escaldante, a noite é frio, né? Que coisa, né? Muda assim, ó, do dia para a noite, frio. Aí Deus envia uma coluna de fogo para aquecer, para que eles não tivessem uma hipotermia, né? A temperatura baixasse. Nas mãos de quem tem unção, nas mãos de quem entende as armas do Senhor. As armas que Deus coloca na nossa vida, nos habilita a usar. Porque muitas vezes, querido, Deus nos dá a arma da oração, da arma, sabe, das armaduras, da arma de se dobrar no joelho, da arma de profetizar, declarar a palavra de Deus. Ele está dando, ele está entregando, e você não está sabendo o que fazer. Como? Quando? Não sei. Né? Se perde. Não adianta só saber. Que armas são estas, pastora? Que o Senhor quer colocar para nós. Está disponível para a nossa utilização. Não adianta só eu chegar aqui e pregar a você e dizer, existe a arma da oração, da intercessão, do clamor. Existe o poder do derramamento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, uma autoridade tamanha que quando ele olha para a cabeça de um jumento, né, assim, vira uma arma e ele mata 1000. Ele não mata com espada, mas ele mata com, sabe, o Espírito que se apoderava dele, habilitou a ele olhar para aquela queixada e dizer, isso daí, ó, vai ser usando nas mãos do Senhor. Sabe, querido, que qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Porque, olha, querido, sabe, o Senhor, ele traz para nós, ele traz para as nossas vidas. Ele traz para as nossas vidas, ele diz, presta atenção. Às vezes você quer vencer essa luta aí que você está passando, essa batalha aí do seu jeito, com as suas armas humanas. Não, pastor, eu vou falar. Não vou deixar isso barato não, pastor, eu vou falar. Armas humanas. Eu me lembro de uma vez que quando o Senhor falou essa palavra para mim, né, assim, ministrando no meu coração, alguém tinha feito algo muito terrível, né, assim, para minha vida. E na hora, assim, eu disse, eita, oxe, quem fala o que quer vai ouvir o que não quer. E aí eu falei, agora vai me ouvir. E na hora Deus bradou no meu coração esse versículo.
saí daquela sala, fui ali para um outro lugar e eu comecei a orar. Eu falei: Deus, você é o Deus da minha vida. Eu não vou vencer essa luta, eu não vou vencer essa batalha, nem vou vencer essa situação do meu jeito, Pai. Mas o Deus que é o sol da justiça, faça enxergar essa pessoa, o que ele fez, o que ela fez. E eu fiquei ali orando, né, naquele lugar, orando e dizendo: Deus, molda cada vez mais, né, faz o teu caráter, né, cada vez mais, né, estar presente na minha vida. E eu comecei, né, lembrando da palavra, e eu disse: Espírito Santo, o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Pai, me ajuda a dominar essa vontade de querer dizer 2, 3, 4, 5, né? Querer, como a gente diz, eu vou colocar fulano no lugar, né? E daí eu fiquei orando naquela sala. Era bem assim na hora do almoço também. E eu fiquei orando, entreguei ao Senhor. E me levantei, né? Que eu estava ali naquela sala na minha hora do almoço. Não quis almoçar. Eu fiquei orando só ao Senhor, colocando diante do Senhor. Quando eu saio daquela sala, estava aquela pessoa que levantou, que fez o tumulto. Estava assim, parado. E ela olhando para mim, ela disse: eu estava aguardando você sair. Eu pensei que você tinha dormido, estava descansando, porque eu não ouvi barulho nenhum. E daí eu estou aqui, porque eu quero pedir perdão a você. E estou convocando todo mundo que estava ali, onde eu quis envergonhar você. E dizer que o erro estava em mim. Eu achei. Eu estou aqui com ele na mão. Você tinha feito exatamente como eu tinha pedido, como eu tinha dito. Quem tem unção, qualquer coisa vira arma. Mas será como eu estou usando essas armas? Eu fui chamada, pastora, para intercessão. Eu oro e Deus responde. Por isso, né, alguém me fez raiva, me aguarde. Eu vou orar, viu? Para Deus lhe dar o castigo. Não, querido. Isso não é arma, não. Não é essa forma que Deus quer que você utilize, não. E muitas vezes nós estamos em guerra, né? Eu sei como, né, assim, o inimigo se levanta, né, querendo colocar obstáculos, querendo lançar medo, situações para simplesmente me calar. Porque não só Jana, outras pessoas têm enxergado, né, a palavra de Deus, as ministrações que estão sendo ministradas no decorrer, né, dessa campanha, que você aí que está do outro lado, que tem uma dessas pessoas na sua rede social e ela tem compartilhado, e você que nem está participando da campanha, mas está ouvindo essa ministração porque, por curiosidade ou não, né, assim, viu lá nas postagens dessas pessoas que você tem no seu vínculo de comunicação, né, como no Instagram, e aí você tem recebido da parte de Deus. Eu me lembro há uns anos atrás, né, assim, eu ministrando, e alguém pegou esse áudio e enviou lá para Inglaterra, né, assim, e a pessoa ouvindo, e Deus começou a trabalhar na vida, e a pessoa falou para aquela outra que tinha enviado que tinha acontecido esse milagre da parte do Senhor. E como é maravilhoso, querido, poder entender as armas que o Senhor coloca em nossas vidas.
as armas que Deus tem liberado para as nossas vidas. Mas você precisa, porque quando o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, ele olhou e viu uma carcaça, uma cabeça de um jumento. Quem tem unção de Deus consegue enxergar além. A Bíblia diz lá no livro de, acho que é 2 Reis ou é 1 Reis, que o exército da Síria estava acampado junto as amadas que estão aí, por favor, me ajuda. 2 Reis, né, ou é 1 Reis, que Eliseu está cercado, né, assim, pelo o exército, e daí o moço fica com medo. Ele fica com medo e daí Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele enxergue, para que ele veja. Querido, Eliseu já estava vendo o grande exército. Ele diz: maior é que está conosco. Ele já estava tendo uma visão, ele já estava vendo, ele podia contemplar. Mas aquele moço, né, que estava ali, ele não conseguia ver. E ele começou a ficar com medo. Disse: eles vão acabar conosco. Ele ora e o Senhor abre os olhos do moço e ele diz, e ele vê um exército. Um exército. Armas de Deus. Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 6, né, quando Deus chama Gideão e diz: Gideão, você vai libertar o povo de Israel. A Bíblia diz que o Senhor dá a ordem para Gideão. E, né, com um cântaro, ele faz com que, né, aqueles exércitos começam a lutar entre si. A Bíblia diz que Josué, né, por meio da oração, o Senhor, né, olhando e só via o muro de Jericó. O Senhor diz: Josué, vocês vão rodear 7 vezes os muros. Obrigada aí, Camilinha botou, né? 2 Reis 6:17. Muito obrigada, Deus abençoe tua vida, né? Essa passagem que eu falei de Eliseu. E quando ele rodeia 7 vezes, alguém estava olhando e disse: o que ele está fazendo aí? Que, se eu fosse hoje, que palhaçada é essa? E eles rodeando 7 vezes. E o Senhor disse: quando eu te avisar, você, né, grita, né, assim. E eles rodearam e os muros de Jericó veio a ruína. Mas foi com arma, foi com dinamite, foi com o que, pastora? Com obediência ao Senhor, com a unção de Deus. Querido, você não vai derrubar esse muro de Jericó. Você não vai atacar e nem vencer esses filisteus com as tuas armas. Não, não, não. Arma humana, batendo boca, botando frente a frente, fazendo e acontecendo. Não, não. Você vai nas armas de Deus para a sua vida. As armas que o Senhor te entrega, as armas que o Senhor te mostrou nessa tarde. Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Deus, ao nosso Deus, que está em secreto, mas que Ele te ouve e te recompensará. Coloca diante dele e diz: Senhor, olha, eu quero que o Senhor desça sobre a minha vida essa unção. Eu quero enxergar, eu quero utilizar essas armas, porque eu reconheço, Pai, que é poderosa para destruir fortalezas. Existem fortalezas na minha vida, Senhor, que eu não consigo derrotar. Eu já tentei humanamente, já fiz, né? E não consegui, Senhor. Por isso, Deus, eu entendi nessa tarde que as armas
com a qual eu devo lutar não são humanas, mas são armas que o Senhor dá, armas que o Senhor nos revela, arma que o Senhor nos habilita. E elas são poderosas em ti, Pai, para destruir qualquer fortaleza. Que nessa tarde você, né, possa dizer assim: Senhor, hoje eu entendi, eu já vi a pastora ministrando, eu já ouvi outras ministrações, mas sabe, Senhor, que eu não estou sabendo como utilizar. E às vezes confesso, Senhor, que eu nem quero utilizar, porque tem gente que diz assim: eu não vou orar mais não. Não vou orar mais não. Desistindo das armas que o Senhor tem dado. Não, não vou orar mais não, porque parece que quanto mais eu oro, mais fica pior o filho, a filha, o marido, a situação, né? E aí diz: não vou usar essa arma. Eu vou usar a arma da minha boca mesmo, eu vou falar, vou colocar lá no lugar isso e aquilo, né? Tem gente, querido, que até sabe que armas o Senhor colocou, habilitou, mas às vezes quer abrir mão das armas que são poderosas em Deus. E aí, enquanto eu estava ouvindo o louvor, queria aí que a pastora Cris, por favor, colocasse esse louvor, tá certo? Que enquanto eu estava ouvindo esse louvor, e aí entrou uma breve ministração, né, assim, de Cid Moreira, ele falando, né, assim, se expressando. E aí eu disse: nossa, é mesmo, eu nunca olhei assim, né? A Bíblia diz: orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu não estou fugindo do texto não, tá certo? Eu estou falando que muitas vezes a gente está subestimando, né, a oração. Por quê? Porque a gente quer fazer a oração até que Deus nos responda. Quando a nossa oração tem que ser até ouvir Deus responder. A gente quer simplesmente orar ao Senhor para que Deus responda aquilo que a gente está pedindo. Quanto à oração, eu tenho que ficar orando até eu ter a sensibilidade e ouvir a resposta de Deus na minha vida. De Mara Lima, né? É essa que eu falei. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capra abre um rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. E é muito tremendo, né? Isso, né? Como o Senhor, Ele utiliza. Eu não sei qual é a arma que Deus vai te dar. Davi, ele foi enfrentar e ele disse, né, assim, ele sabendo da unção que Deus tinha chamado. A Bíblia diz que ele pega a sua funda, pega 5 pedrinhas no... 5 pedrinhas no riacho. E aí ele atira uma única pedra, bate na fonte do gigante, ele cai, ele pega a espada dele, corta ali a cabeça. Tiro certeiro, né? Querido, porque quem tem unção de Deus, qualquer coisa vira uma arma poderosa em Deus. Não deixa de orar, não deixa de utilizar, né, as armas que o Senhor tem colocado na tua vida. Sabe por quê? Porque não é com as armas humanas que você vai vencer, mas com as armas poderosas dadas pelo Senhor. Que nessa tarde ele está dizendo: utilize, se habilite essas armas que o Senhor tem colocado diante da sua mão. Pode sair, Cris, aí eu chamo outra pessoa. Eu acho que tá bom. Alguém está chamando. Chegou aí o negócio. Vai ficar gravado, para. É assim, ela é bem... Cris é uma bênção, né? E deixa eu ver quem eu posso, né?
chamar aqui para me ajudar. Já terminou aqui, está terminando, que diga, minha hora de almoço. Mas eu não perdi nada, eu ganhei, né? Em Cristo Jesus, em poder estar ministrando essa palavra para você. Seja um agente abençoador, né? Assim, guarde essa palavra, compartilhe essa palavra com várias pessoas, né? Assim, seja um instrumento nas mãos do Senhor, seja você esse instrumento que o Senhor, né, assim, quer utilizar como arma para a vida, né, de muitas e muitas pessoas. Pode colocar aí, filha, né? Bruné aí é da música. Só um minutinho, eu vou pegar aqui, pastora, o celular. Ok? Tá carregando, só um minutinho. E nós vamos, né, estar louvando ao Senhor. Ao Senhor. E a gente vai estar orando. Cheguei. Coloca aí, né? Querido Deus e Pai, nós te rendemos graças pela tua bondade. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito. Nós vemos, ó Deus, entrar na tua presença, na certeza, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossas vidas, em nossas mãos, ó Pai, armas poderosas para destruir fortalezas, ó Deus, em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda não só a olhar, não só enxergar, mas utilizar cada arma que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que essa semana em que cada palavra tem sido ministrada, Senhor, para as nossas vidas, não fique somente na campanha, mas que nós, o Senhor, possamos desfrutar, nós possamos, ó Deus, colher, ó Deus, uma colheita abundante sobre as nossas vidas, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. É o som divino, né, pastora? É o som divino, né? Dá para ouvir, pastora? Já coloquei aqui, Bruninha. Dá para ouvir, pastora? Dá. A unção de Deus é algo que vem para capacitar. Faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte. Com batalha está. Qualquer coisa vira nas mãos de quem uma queixa tomada de uma capa assim foi o rio Jordão. Uma pedra vira nova Contra o Aleluia. é na unção divina que você é na unção divina que Deus abençoe nossa necessidade. Mesmo que eu esteja preso, começa a demandar Aleluia. quem é ungido é preciso em nome de Jesus. Vocês são ungidos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É lindo. Tremendo. Aleluia. Porque tinha libertado o espírito maligno. E a Bíblia diz que eles oraram um para o outro e disse: vamos orar, vamos entoar louvores ao Senhor. Sabe que arma foi para abrir houve um terremoto à meia-noite e as correntes partiram. Não precisou de chave, precisou da unção, a unção do louvor que despedaça todo o jugo, que quebra todas as algemas, que quebra todas as algemas
gemas e nessa tarde, Deus libera sobre a tua vida um som de Deus, para que você vença, para que você lute, porque o Senhor está te capacitando com as armas espirituais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você canta, você fala e faz um milagre. Aleluia. Aleluia. A cadeia. Tenha sido bem, se nunca é sido, em nome de Jesus, eu creio. Palavras sobre a sua vida. Aleluia. Senhor Jesus, começa aí, se você se sente algemado, preso por alguma situação, você precisa que algum documento seja liberado, né? Assim, porque está retido, está lá parado, começa a louvar, começa a orar, começa a declarar, né, que em nome de Jesus vai ser liberto, em nome de Jesus vai chegar na tua vida, em nome de Jesus vai ser liberado na tua vida, querido. Começa a utilizar hoje, agora, as armas que o Senhor nessa tarde traz para a tua vida. Talvez você até saiba, mas você não está utilizando, e por isso que Deus está dizendo, começa a utilizar agora, começa a utilizar agora essas armas, porque nessa tarde Deus quer destruir fortalezas, Deus quer quebrar algemas, Deus quer fazer uns terremotos, querido, e as paredes que você acha que não pode, né, ultrapassar, Deus quer te enviar a capa que toca no rio e o rio se abre como foi no Rio Jordão. Ele quer te entregar o cajado para que, né, você toque nas águas e você passe a pé enxutos. Querido, eu não sei que arma Deus nesta tarde está entregando para você, mas Ele está entregando uma arma para você. E essa arma, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Deus abençoe, né? Que você tenha recebido da parte do Senhor Jesus. Seja um agente abençoador, né? Transmite, compartilha essa mensagem. Seja você essa arma, seja você esse instrumento que alguém está sem saber como fazer, e você vai ser um instrumento de enviar essa mensagem para alguém. Alguém vai escutar, alguém vai ver e alguém vai orar ao Senhor, pedir, né, ao Senhor, e em nome de Jesus, o Senhor fazer na vida dessas pessoas. Essa palavra vai estar salva lá também no canal, né, assim, e você recebe, né, compartilha, não esqueça de dar sua curtida lá, né, assim, compartilha essa palavra para que mais e mais pessoas possam ser, né, alcançados, porque a gente canta, a gente fala, e quem faz o milagre é Jesus. Beijo. Beijo.